Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Estamos estudando a lição de número 7, Ruth, uma mulher digna de confiança. Na leitura diária de segunda-feira, Neemias capítulo 13 e o versículo de número 2 diz: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu maldição em bênção. Deuteronômio 23, 3 a 5 diz: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíes do Egito, também porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Sabemos que Ruth era uma mulher moabita, e conforme nos diz a palavra de Deus, nenhum moabita seria aceito na congregação do Senhor. No entanto, amonitas e moabitas estavam amaldiçoados, mas Deus transforma maldição em bênção. É o que nós vamos estudar nesta lição, a lição de número 7. O homem sem Deus, ele vive na maldição. Adão, o qual tinha sido criado para viver uma eterna comunhão com Deus, foi amaldiçoado com uma existência completamente carnal. O que Deus queria que fosse do pó até a glória, agora seria de pó a pó, né? De pó a pó, assim como Adão. Adão, o homem sem Deus, ainda vive em uma existência terrena. Então, assim como Adão, o homem sem Deus está vivendo e vive uma vida terrena, uma vida carnal. Ele pode até parecer muito feliz. Por que que o homem parece viver uma vida feliz? Devido aos prazeres que o mundo oferece, devido aos divertimentos que o mundo oferece, e o homem, na sua carnalidade, parece viver uma vida feliz, mas eternamente ele vive uma vida amaldiçoada, porque não tem as bênçãos de Deus na sua vida. O homem só está protegido desta maldição quando ele tem plena comunhão com Deus. Aí sim, ele está protegido desta maldição. A maior bênção do homem concedida é a salvação da sua alma para viver eternamente com Deus. Porém, a sua maldição, qual é a maldição do homem? É viver uma vida sem Deus. É viver uma vida que agrada a carne e não agrada a Deus. É viver uma vida fora da comunhão de Deus. É viver uma vida de pecado. Aí sim o homem está vivendo uma vida sobre maldição. Em todos os momentos, nós não devemos perder a esperança. Devemos continuar confiando em Deus. Você que tem a sua vida na presença de Deus, permaneça confiando em Deus. As maldições que seriam para a sua vida, as maldições que seriam para a nossa vida,
ele transformou em bênção. Quando que Deus transformou em bênção? Quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Antes da sua morte, antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E então a maldição foi quebrada. O homem que está em Cristo, o homem que vive em Cristo, que tem plena comunhão com Deus, ele não está sob maldição. Não, de forma nenhuma, porque ele é um homem abençoado. Apenas devemos confiar em Deus e tomar posse da nossa vitória. A maldição é a prática do pecado. A bênção é a libertação do pecado. E como que o homem é liberto do pecado? Quando ele recebe na sua vida o perdão de Deus. O Salmo 115 e o versículo de número 3 diz: Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Esta é a leitura diária de terça-feira. Deus faz tudo o que lhe apraz. Deus fez tudo o que lhe agradou. Ele continua fazendo tudo o que agrada a ele, porque estão todas as coisas sob o seu domínio. Tudo está sob o domínio de Deus. Não tem nada mais agradável a Deus do que resgatar a comunhão do homem para com ele. Todas as coisas que acontecem na terra, todas as catástrofes naturais, tudo que acontece na terra, acontecem para chamar a atenção do homem, a fim de que ele reconheça o seu poderio, a fim de que ele se arrependa dos seus pecados e passe a viver uma vida de comunhão com ele. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. João capítulo 3, versículo de número 16, muito conhecido de nós, é a leitura de quarta-feira, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus demonstrou o seu amor para com a humanidade, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para ser sacrificado por nós. Deus demonstrou este amor pelos pecadores. Jesus, então, deu a vida por nós, deu a vida pela humanidade. Ele foi sacrificado, ele morreu, mas ele deixou os seus discípulos preparados para continuar fazendo a obra, para continuar fazendo a missão que ele havia começado. Os apóstolos, então, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho, começaram a fundar igrejas, começaram a, por todas partes da terra, falar do evangelho, pregar o amor de Deus à humanidade. Eles fizeram isso em busca dos pecadores, assim como Cristo veio para buscar os pecadores. Ele disse em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Todos quantos crerem em Cristo não perecerão na condenação eterna. Aqueles que crerem em Cristo, que se arrependerem dos seus pecados, que renunciarem este mundo de pecados, eles serão perdoados e aceitos na glória com o Senhor. Serão salvos se permanecerem fiéis até o fim e viverão eternamente com Cristo. O Salmos 24, versículo de número 1, leitura de quinta-feira, diz:
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo e seus habitantes pertencem a Deus. Se tudo está no domínio de Deus, por que nós que servimos a Deus, que louvamos a Deus, que procuramos viver uma vida fiel para com o Senhor, buscamos com as nossas forças estarmos sempre na presença de Deus, temeremos o mundo? O Salmos 27, o versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Os habitantes da terra pertencem a Deus, mas todos que obedecem, ou seja, os habitantes da terra pertencem a Deus, e somente aqueles que obedecem a Deus recebem a proteção de Deus. Por quê? Porque todas as coisas estão sob o seu domínio. Todos os que recebem seu Filho, todos que recebem Jesus Cristo como seu Salvador, se tornam filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 2 diz que Jesus veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus com uma condição: crerem no nome de Jesus Cristo, crerem no seu nome. Então o mundo e seus habitantes pertencem a Deus, porque foi Ele quem os fez. Ele fez todas as coisas. Judas, versículo 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. É estes que estão escritos, ou seja, que foram introduzidos e estão escritos para o mesmo juízo. Quem? Os homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Todos os que negam a Deus, que negam a Cristo, que negam o reino, que negam, que não gostam, que não querem a palavra de Deus para a sua vida, vão sofrer o juízo eterno. Aqui na terra, os homens buscam amontoar riquezas para si. Os homens buscam ficarem ricos, idolatram seus bens materiais, se esquecendo de quem os criou, quem foi que fez o ouro, quem foi que fez a prata, quem foi que fez as riquezas deste mundo, quem deu sabedoria para o homem, quem criou o homem, quem deu inteligência ao homem. Eles esquecem disso, do dono de tudo. E também eles não creem que toda a terra passará por uma purificação do fogo. Toda a terra passará por uma purificação do fogo. E todos aqueles que morrem não levam riquezas, não levam dinheiro, não levam fama, não levam sucesso, não levam dinheiro. Quando as pessoas morrem, o que acontece, a última coisa que acontece é que algumas pessoas ou uma multidão, quem sabe, os acompanha o morto, o cadáver, até o túmulo. E dali só o juízo. Só o juízo. Então, Lucas capítulo 12, versículo 32 a 34, diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que não acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o seu tesouro? Se estiver nas riquezas, se o seu coração estiver nos tesouros deste mundo, nas riquezas deste mundo, se o seu coração estiver nesta terra, dando prioridade às coisas terrenas, meu amigo, meu irmão, se Jesus vier agora, onde você viverá a eternidade? É bom nos prepararmos. Segunda de Pedro, capítulo 3, e o versículo 7, confirma o que eu estou dizendo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11, leitura de sexta-feira, diz: E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Em Cristo nenhum povo é excluído do seu amor. Em Cristo nenhuma pessoa é excluída do seu amor. Em Cristo nenhuma nação é excluída do seu amor. Jesus convida a todos para a libertação dos seus pecados. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos vinde a mim. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o salmista cantou que nenhuma nação de Israel, que ninguém deixará de ser feliz por ter Deus como único Senhor em seu governo. Salmos 33 e 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a família cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é a pessoa, qualquer pessoa cujo Deus é o seu Senhor. Bem-aventurado é qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer raça, cujo Deus seja o Senhor da sua vida. Jesus morreu pelos pecados de todos os homens, e para ser salvo é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados. Marcos 16 e 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a uma nação? A só uma raça? Não, a toda criatura. Romanos 10 e 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mateus 28 e 19, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação é para todos. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, todos os povos, todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. E um dos anciãos me falou, ou seja, falou a João, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe, João, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, ou seja, o Senhor disse a João:
Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É bom voltarmos atrás e nos lembrar que estes, ou seja, todas as pessoas, estes os que vieram, estes, todas as tribos, todas as raças, todas as nações, todas as pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Deus recebe a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo, que creem no sacrifício de Cristo, que renuncia à sua vida de pecado e passa a adorar e agradar o seu nome. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Eu quero dizer que você foi formado para fazer parte da família de Deus. Não importa quem você seja, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você só não faz parte da família de Deus se você não quiser. Deus não obriga ninguém a fazer parte desta família de Deus. Somos parte da família de Deus quando recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados através de Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos pecadores. A Trindade, ela é um relacionamento de Deus consigo mesmo. E o que Deus nos ensina com a Trindade? Ele nos ensina que Ele quer uma família. Pai, Filho e Espírito Santo define este amor de Deus em relação à família. Quando colocamos a nossa fé em prática, Deus se torna nosso Pai. E nós nos tornamos seus filhos. Os outros crentes, eles se tornam nossos irmãos. E a igreja torna-se a família espiritual, a nossa família espiritual. Esta família, ela inclui todos os crentes de todas as épocas, de todas as nações, de todas as raças, do passado, do presente, e aqueles que ainda vão vir para receber Cristo como Salvador. Ou seja, todos os homens foram criados por Deus, mas nem todos os homens são filhos de Deus. Porém, a única forma de fazer parte da família é se tornar filho de Deus, através do novo nascimento. O homem torna-se filho de Deus através do novo nascimento, através da mudança de vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se você quiser ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito, ter um novo nascimento. Nascer do Espírito significa nascer da palavra, significa regeneração, transformação, mudança de vida para viver uma vida com Deus. Então a família espiritual ela é mais importante do que a nossa família física. Por que a família espiritual é mais importante do que a família física? Porque a família física, ela vai se acabar por aqui, vai se acabando por aqui. Mas a família espiritual permanece para sempre. Temos aqui na terra, e se morremos em Cristo, viveremos com o Senhor para sempre, eternamente no céu. A família espiritual começa aqui e eternamente estará com Deus no céu. A família física se acaba aqui. Por isso,
A família espiritual é mais importante do que a família terrena. Passamos a nos identificar como família de Deus quando? Quando que nós passamos a nos identificar como família de Deus? Quando nós passamos pelo batismo. O batismo não é um ritual opcional. Ele significa a nossa inclusão na família de Deus. É quando você anuncia publicamente, ao mundo, é quando você diz ao mundo de uma forma pública, quando você está batizando, você está dizendo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você está dizendo: eu posso fazer parte da família de Deus porque eu não tenho vergonha. Não é? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família de Deus. Todos aqueles que querem fazer parte da família de Deus não só deverão arrepender-se dos seus pecados, renunciar, mas devem confessar publicamente. E o batismo é nesse ato de batismo que você confessa publicamente que você agora faz parte desta família de Deus. O batismo declara a sua fé. O batismo comunica a morte e a ressurreição de Cristo. O batismo significa a morte para a sua antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de Deus. Ser incluído na família de Deus é a maior honra, é o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare a nós fazermos parte da família de Deus. Sempre que você se sentir insignificante, sempre que você se sentir, quem sabe, desprezado por todos, inseguro às vezes, lembre-se daquele a quem você pertence. Lembre-se daquele a quem você pertence. Quando perguntaram a Jesus sobre sua família, ele respondeu com muita segurança, apontando para todos aqueles que o seguiam. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com Jesus. E disse, aí alguém chegou até Jesus e disse: eis que estão ali fora sua mãe, estão ali teus irmãos que querem falar-te. Aí Jesus respondeu: quem é a minha família? E quem são meus irmãos? Aí Jesus estende a sua mão para os seus discípulos primeiro e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, como os discípulos estivessem ali simbolizando, significando que todos os demais discípulos faziam parte da sua família, ou seja, da família de Deus. Aí porque ele diz aqui, continuando, ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã e este também é minha mãe. Então, vamos fazer parte desta família. Vamos fazer parte desta família, recebendo Cristo como Salvador, aceitando Jesus na nossa vida, tendo Ele como Senhor da nossa vida. Não é? Assim nós vamos fazer parte desta família maravilhosa. Ele transforma bênção em maldição. Ele faz tudo o que Ele apraz. O mundo e seus habitantes pertencem a Deus, porque Deus ama a todos, amou a todos de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê
não pereçam, mas tenham a vida eterna, ou seja, não sofra a condenação eterna, mas viva eternamente com Deus. Nenhum povo é excluído do seu amor, e todos que quiserem podem fazer parte desta família de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe gloriosamente a sua família, e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui com mais uma leitura diária da Escola Dominical.